Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre pronome. Vamos ver como nós utilizamos os pronomes pessoais. No início do nosso curso, nós falamos sobre a divisão desses pronomes. Vimos que os pronomes eles podem ser pessoais, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos, de tratamento e possessivos. Hoje nós vamos aprender como utilizar os pronomes pessoais, principalmente os pronomes pessoais oblíquos, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos lá? Venham comigo. Gente, nós vimos na aula que os pronomes pessoais, eles são divididos em duas categorias. Eles são considerados retos e oblíquos. E eles são divididos de acordo com a função que eles desempenham. Os pronomes retos, eles costumam exercer o papel de sujeito das orações. A gente já sabe o que é sujeito, nós já vimos o que é sujeito. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação. Os pronomes retos, eles tendem a exercer o papel de sujeito das orações, ou de sujeito ou de predicativo. E os pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos são aqueles que exercem o papel de complemento das orações, dos verbos e dos nomes. Os pronomes oblíquos, eles podem ser de dois tipos. Nós temos os oblíquos átonos e temos os oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos átonos, e por que eles são divididos? Você deve pensar assim, Ricardo, mas para que a divisão desses pronomes? Gente, também de acordo com a função que eles desempenham. Os pronomes oblíquos exercem papel de complemento. Os pronomes retos exercem papel de sujeito. Tá, mas qual é a diferença de um pronome oblíquo átono para um pronome oblíquo tônico? A diferença está basicamente no seguinte. Os pronomes oblíquos átonos, eles serão sempre, em qualquer situação, usados sem preposição. Eles não trarão preposição, mesmo que o verbo pedir, mesmo que o verbo ou nome pedirem essa preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles serão sempre usados com preposição, mesmo que o verbo ou o nome não peça essa preposição. Então, vamos recapitular. Os pronomes do caso reto são aqueles que exercem papel de sujeito ou de predicativo. E os pronomes oblíquos são aqueles que exercem o papel de complemento. Por essa razão, gente, não é possível dizer, quando alguém diz assim, eu vi ela, ou eu vi ele, está errado do ponto de vista da gramática. Por quê? Porque notem que aqui você tem sujeito, verbo e complemento. O pronome eu é um pronome reto. Tudo bem, ele está na função dele, na função que pertence a ele, que é de sujeito. Agora, reparem que o ela está na função de complemento, mas o ela, né, o ele e o ela, são pronomes oblíquos, são pronomes retos. E os pronomes retos não exercem o papel de complemento. Quem é que exerce o papel de complemento? Os pronomes oblíquos. Então, eu teria aqui duas opções naquele caso. Ou eu escolheria um pronome oblíquo átono, ou eu escolheria um pronome oblíquo tônico. Só que este pronome oblíquo tônico, ele é sempre usado com preposição. Então, por essa razão, se eu quisesse usar um pronome oblíquo átono, como é que seria? Eu via. Eu troco ela, não posso usar o ela por a, ou então eu a vi. Só que aí essa matéria, de onde esse pronome vai ficar, ela é vista mais à frente, tá? Ela é vista mais à frente. Onde o pronome vai ficar é vista mais à frente. Então, eu a vi ou eu via, tanto faz. Agora, gente, e se eu quisesse usar um pronome oblíquo tônico, eu poderia usar o ela, desde que eu empregasse uma preposição. Então, poderia ser eu via, ou eu a vi, ou eu vi a ela. Eu vi a ela. Porque notem que aqui agora eu tenho a preposição que vem acompanhada do pronome. Então, por exemplo, eu vi eu. Não é possível dizer eu vi eu. Eu teria que dizer eu, sujeito. Beleza, agora vi, verbo. O eu é complemento. O eu aí não pode ser complemento. Então, eu teria que ser eu vi-me, né? Ou eu me vi, depois, lá na colocação pronominal, você estuda que esse pronome pode ficar antes ou depois. Ou eu vi a mim, eu vi a mim. Ó, repare que o mim, por ser um pronome oblíquo tônico, ele deve necessariamente ser usado com preposição.
Tranquilos? Então, olhem só, a diferença de um pronome oblíquo, de um pronome reto para um pronome oblíquo, está de acordo com a função que eles desempenham. Os pronomes retos são aqueles que exercem o papel de sujeito das orações ou de predicativo do sujeito. Por exemplo, o culpado é ele. Esse ele aí é o predicativo do sujeito. O culpado, sujeito, esse é verbo predicativo e o ele, predicativo do sujeito. Ou exercem papel de sujeito. Ele correu. Ele é o sujeito da oração. E os pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos são aqueles que exercem o papel de complemento. Complemento dos verbos e dos nomes. Agora, o pronome oblíquo átono, ele virá sempre, sempre, sempre sem preposição. E o pronome oblíquo tônico? Já o pronome oblíquo tônico virá sempre, sempre, sempre com preposição. Independentemente de o verbo ou de o nome pedirem essa preposição ou não. Tranquilos, então? Deu para a gente entender aqui qual é a diferença dos pronomes, não, né? Qual é a diferença dos pronomes retos para os pronomes oblíquos e dos pronomes oblíquos átonos para os pronomes oblíquos tônicos? Vamos lá. A partir de agora, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar a utilização desses pronomes, nós vamos ver qual é a função sintática que esses pronomes eles podem assumir, ou melhor, quais são as funções sintáticas que esses pronomes eles podem assumir. E a gente já estudou as funções sintáticas, nós já estudamos as funções sintáticas. Reparem o seguinte, os pronomes me, te, nos e vos, os pronomes me, te, nos e vos, olha, observem, né? Esses aqui eu tenho mais, eu tenho divisão na terceira pessoa. Aqui não, eu tenho um apenas. Eles podem exercer cinco funções sintáticas. Eles podem ser objetos diretos, objetos indiretos, adjuntos adnominais, complementos nominais e sujeitos. Sujeitos de acusativo, sujeitos de verbo infinitivo. Vamos ver aqui na estrutura como é que eles podem assumir essas funções? Se eu disser assim, ó. João viu Ricardo. Beleza. João, sujeito, viu, verbo, Ricardo, objeto direto, quem vê, vê alguém. Se eu troco esse Ricardo, né, que no caso aí eu teria que trocar o Ricardo por um pronome correspondente a mim, que é a primeira pessoa. Então, João me viu, ou João viu-me. Repare que este me aqui, nesse contexto, ele está exercendo o papel de objeto direto. E o mesmo aconteceria se fosse o te. Eu te vi. Quem viu, viu alguém. Eu vi te. Só que agora eu estou chamando de tu a pessoa. João nos viu. O nos aqui passa a exercer o papel de objeto direto. E ele vos viu. Depende da pessoa gramatical com quem nós estamos falando, né? A quem está se referindo. Então, o me, o te, o nos, tudo que eu vou falar aqui para o me vai servir para o te, para o nos e para o vos, os pronomes oblíquos átonos. Então, eles podem exercer papel de quê? De objeto direto, como acontece, por exemplo, em João me viu. Objeto indireto, João enviou-me uma carta. Pessoal, vamos pensar na regência do verbo? Quem envia, envia algo a alguém. Note só, quem envia algo a alguém. Então, João é o sujeito, enviou o verbo transitivo direto, enviou uma carta, objeto direto. Enviou isso a quem? A Ricardo. Só que Ricardo aqui sou eu, né? É representado aqui pelo pronome me, que é um pronome oblíquo átono, e nesse contexto está exercendo o papel de objeto indireto. Aí você deve pensar assim, mas cadê a preposição? Lembre-se de que eu falei que o me, que os pronomes átonos, eles virão sempre, sempre, sempre sem preposição, gente. Virão sempre, sempre sem preposição. Então, João enviou-me uma carta. Ah, e se eu quisesse usar o mim? Sem problema, João enviou a mim uma carta, ou João enviou uma carta a mim. A preposição iria aparecer, tá? E se fosse aqui, ó, João viu a mim, sem problema também, a preposição iria aparecer, mas a preposição ela é do pronome, não é do verbo. Como aqui, essa preposição ela desaparece por causa do pronome, porque o pronome ele não admite essa preposição, o pronome oblíquo átono. Tá bom. Essas aqui são bem mais tranquilas, são bem mais fáceis e acontecem assim, constantemente, né? O caso de, ó, João nos enviou uma carta, eu te enviei uma carta, ele vos enviou uma carta.
O que serve para o pronome me serve para todos os outros, como eu havia falado. A gente viu, então, que esses pronomes exercem papel de quê? De objeto direto. E eles exercem papel de quê mais? De objeto indireto. Tudo bem, eu acho que com essas duas funções nós estamos mais acostumados. Só que nós falaremos agora de 3 outras funções a que nós estamos menos acostumados, mas que não são difíceis não, não são difíceis não, basta você prestar atenção aqui. Existe uma função chamada de dativo de posse, ou seja, adjunto adnominal. É uma função muito clássica, que você vai encontrar em textos clássicos, como, por exemplo, do Mestre, né, do Machado de Assis. Quando ele diz assim, ó, João pegou-me a mão. E aí, o que eu sugiro quando você pegar uma estrutura como essa? É que você tente reformular para fazer a análise sintática de forma mais fácil. O que ele quer dizer quando ele diz... o que eu quero dizer quando eu digo João pegou minha mão? Não é a mesma coisa de eu dizer João pegou a minha mão? Não é? João pegou a minha mão. Quando eu digo João pegou a minha mão, João pegou... Ó, pegou, vou colocar aqui. Pegou minha mão. João pegou minha mão. Quem pega, pega algo. Verbo transitivo direto. Minha mão é objeto direto. Quem que é o núcleo? Mão. Opa, esse minha não está ao lado do substantivo? Não é um pronome? Ele vai ser, então, adjunto adnominal. A gente já viu isso aí. Os pronomes, os artigos, os numerais e os adjetivos, quando estão ao lado do substantivo, são adjuntos adnominais. O mesmo acontece aqui. Então, esse me a mão, é a mesma coisa de minha mão. E esse me exerce uma função de adjunto adnominal, também chamado de dativo de posse. Dativo de posse. João pegou-te a mão. João pegou a tua mão. João pegou-nos a mão. João pegou a nossa mão. Então, exerce um papel de adjunto adnominal chamado de dativo de posse. Bom, uma outra função também assim menos usual, clássica e existente, é a função de complemento nominal. Quando a gente diz assim, João me é agradável, aí eu sugiro que você também tente reformular essa estrutura. Quando eu digo João me é agradável, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer assim, ó, João é agradável a mim. João é agradável para mim. Quem é agradável a alguém. Aí lembre-se, opa, esse a mim está completando um adjetivo. Olha, qual é o nome do termo preposicionado que se refere a um adjetivo? A gente já viu isso aí. O termo preposicionado que se refere a um adjetivo é o complemento nominal. Então, aqui neste caso, em João me é agradável, este me exerce um papel de complemento nominal. João te é agradável. Adjunto adnominal. Complemento nominal. João nos é agradável. Complemento nominal também. Gente, se você reformular essa oração, fica mais fácil para que vocês percebam essa função de complemento nominal. Então, até agora, nós vimos aí 4 funções. O me, o te, o nos e o vos. Eles podem ser objetos diretos das orações, eles podem ser objetos indiretos das orações, eles podem ser adjuntos adnominais das orações, dativos de posse, e eles podem ser complementos nominais das orações, tá bom? Pois bem, aí agora a gente vai seguir o barco e eu vou mostrar para vocês o seguinte, ainda estamos no me, no te, no nos, no vos. Daqui a pouquinho a gente volta para lá que eu quero mostrar a vocês um detalhe, mas por enquanto, vamos aqui. Eu disse a vocês que são 5, não é? E nós falamos até agora sobre 4 funções. Qual é a 5ª função, que é a mais estranha de todas? É o tal do sujeito de acusativo. Você fala assim, Ricardo, peraí, como assim? Você acabou de me falar que só os pronomes retos exercem papel de sujeito e os pronomes oblíquos exercem papel de complemento. Falei mesmo. Só que há um caso em língua portuguesa, em que os pronomes oblíquos, átonos, exercem papel de sujeito, que é o tal do sujeito de infinitivo, chamado de sujeito de acusativo, sujeito acusativo. Por quê? Quando a gente diz João mandou-me entrar, você vai pensar o seguinte, ó. João, sujeito, mandou, verbo transitivo direto. Mandou o quê? Me entrar, objeto direto. Só que esse objeto direto é uma oração,
chamado de oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem, tudo bem. Você vai falar assim, cara, tá, mas aqui esse me é sujeito de entrar, então deveria ser João mandou eu entrar. Tá, eu concordo com você que esse me é sujeito de entrar, só que antes de esse me ser sujeito de entrar, ele é complemento do verbo mandar. Complemento do verbo mandar. Então, se ele é complemento do verbo mandar, quem é que exerce o papel de complemento em língua portuguesa? Os pronomes oblíquos e não os pronomes retos. Por esse motivo, quando você tiver essa estrutura, por exemplo, deixe-me ver, ouvi-o falar, ouviu-me falar. Então, dos verbos ouvir, dos verbos fazer, dos verbos mandar, dos verbos ver, do verbo ver, tudo isso aí vai possibilitar a nós essa estrutura do sujeito acusativo, que é um sujeito de infinitivo, um sujeito de infinitivo. Gente, então, quando alguém diz, ó, deixa ele ver, né? Deixa eu ver. Não é deixa eu ver, não, é deixe-me ver. Nossa, deixa eu pegar isso aí. Não, deixe-me pegar. Porque nesse caso, ó, deixa eu pegar, alguém sujeito, deixa verbo, eu complemento. Eu sou não posso exercer papel de complemento, porque eu sou pronome pessoal do caso reto. Quem é que exerce o papel de complemento? Pronome oblíquo. Então, deixe-me pegar. Aí esse me pegar é o complemento aí desse verbo, tá? Embora esse me seja o sujeito da nova oração, que é o tal do sujeito acusativo. Então, gente, até agora, nós vimos que os pronomes me, te, nos e vos exercem aí 5 funções. Eles podem ser objetos diretos, eles podem ser objetos indiretos, podem ser adjuntos adnominais, complemento nominais, eles podem ser objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal e sujeito de acusativo. Então, nós temos aqui 5 funções para que os pronomes oblíquos me, te, nos e vos assumam. Tá bom? Vamos lá? Agora, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Você vai assim, Ricardo, tá. Então, você me falou que me, te, nos e vos exercem 5 funções. Eu falei. E por que que ocorre aqui na terceira pessoa, do ele e do ela, por que que ocorre essa divisão aqui? Do o, do a, do lhe e do se? Por que que não tem só um pronome como esses outros aqui, que exercem todas essas 5 funções? Justamente porque aqui ocorre a divisão dessas funções. Nem todos eles vão exercer as 5 funções. Vocês vão ver, por exemplo, que o se ele vai exercer papel de objeto direto e objeto indireto só. O lhe vai exercer 3 funções e o o e o a vão exercer 2 funções. Então aqui, ó, sabe essas 5 funções que são colocadas aqui, essas 5 funções que fazem parte do me, do te, do nos e do vos, essas 5 funções, elas são distribuídas agora entre esses 3 pronomes. E aí é o que a gente vai fazer agora. A gente vai estudar esses pronomes da terceira pessoa. Então, venham comigo, venham comigo. Os primeiros pronomes que a gente vai estudar da terceira pessoa são os pronomes o, a, os e as. Os pronomes o, a, os e as, eles exercem papel, tradicionalmente, o papel de objeto direto. Objeto direto. Então, por exemplo, eu amo Maria. Se eu trocar Maria por um pronome, tem que ser o a. Então, eu amo-a, ou então eu a amo. Só que a posição desse pronome, se ele vai ficar antes ou se ele vai ficar depois do verbo, essa posição ela vai ser estudada em uma outra matéria chamada de colocação pronominal. Então, a principal função do o, do a, do os e do as é a função de objeto direto, gente. A função de objeto direto. Então, nós os encontramos. Quem encontra, encontra alguém. Então, repare, por exemplo, eu encontrei os meninos. Se eu trocar os meninos aí por um pronome, vai ser o quê? O os. Então, nós os encontramos ou nós encontramos-los. Só que aí depois você vai ver como é que vai ficar se esse pronome estiver após o verbo. Por enquanto, eu não quero que você pense na posição desse pronome. Por enquanto, eu quero que você pense apenas na substituição desse pronome, que é o objetivo desta aula. Então, tradicionalmente, os pronomes o, a,
os e as exercem papel de objeto direto. Exercem papel de objeto direto das orações. Complemento dos verbos. Pois bem. Além de objeto direto, que a gente já tinha visto, esses pronomes exercem o papel de sujeito de acusativo, que é o tal acusativo. Eles exercem papel de sujeito de acusativo, que é o tal do sujeito de infinitivo, que vai respeitar a mesma estrutura. Olha lá, o João mandou-me entrar. Aqui, em vez de eu dizer mandou ele entrar, eu poderia dizer João mandou-o entrar, ou João mandou-a entrar. Mande-o entrar, por favor. E no dia a gente fala assim, ó, deixa ele entrar. Não é deixa ele não, é deixa-o ou deixe-o entrar. Nossa, deixa ele ver. Deixa ele ver não, deixe-o ver. Ou deixa-o ver, depende do verbo, né? Esse ele, repito, não pode funcionar, que é um pronome reto, como complemento. Quem é que tem que funcionar como complemento? Os pronomes oblíquos átonos, ainda que ele seja o sujeito do infinitivo, tá? Ainda que ele seja o sujeito do infinitivo. Pois bem, pessoal, saindo daqui, há uma observação importante, Quando o O e o A, eles vão virar, ó, o O, o A, o Os e os A e o As, eles vão virar lo, lá, los e las. No, na, nos e nas. Quando você vir um lo, um lá, um no e um na, nada mais são do que o O e o A, nada mais são. Só que esses pronomes só vão assumir essas formas quando os verbos possuírem determinadas terminações. Por exemplo, se o verbo terminar em M, ão, oin, ou seja, se terminar em ditongo nasal, os pronomes oblíquos o, a, os, as, eles assumirão as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, avisem, ó, a gente diria assim, avisem-o quando ele chegar, ou avisem-o quando a mãe chegar. Só que repare a terminação do verbo, não terminou em M? Então esse o não pode ser o, tem que virar o quê? No. Se fosse, ó, pegaram-o colando, pegaram-o não, porque pegaram, olha aí, terminando em M, em ditongo nasal, aí teria que ser pegaram-no colando, porque esse no, o assume a forma no, quando o verbo termina em M, ou quando o verbo termina em ditongo nasal, tá? Então, o no, o na, o nos e o nas, eles nada mais são do que o a, o os e o as, quando o verbo terminar em M, quando o verbo terminar em ditongo nasal. M, quando terminar em ão, quando terminar em oin. Beleza? Pessoal, e se o verbo terminar em R, S ou Z, esses pronomes, o a, o os e o as, eles assumirão as formas lo, lá, los e las. Por exemplo, ó, quero ver os meninos. Se a gente fosse trocar aqui, como é que ficaria? Quero ver os, tá. Mas espera aí, opa, quero ver. Olha o verbo terminando em R. Se o verbo terminar em R, o que a gente faz? Troca o lo, o os pelo los. Então ficaria quero vê-los. E se terminar em Z, como é que fica? Ó, Cuba produz charutos. Quem produz algo, né? Objeto direto. Então, Cuba produz os, se eu fosse trocar por charutos. Mas olha, o verbo termina em Z. Então, o que eu faço? Tiro o Z, tirei o R, como da outra vez. Então, Cuba produlos. Você fala assim, produlos? Cuba produlos, por mais estranho que pareça, que assim pareça. Fiz porque quis, né? Filo, fiz-o, seria o quê? Fiz, tira o Z, ficaria filo, né? A famosa do João Carlos, filo porque quilo. Fiz, aí esse o viraria lo, e esse Z seria tirado da estrutura. Por quê? Porque aqui o verbo termina em Z, então o passa a virar lo. Compramos a casa, ué. Quem compra, compra algo. Então seria compramos a, não seria? Compramos a. Só que o verbo não termina em S. Se o verbo termina em S, o que a gente tem que fazer? Tirar o S e acrescentar o quê? O lá. O A vira lá. Então seria compramos lá.
E se fosse compramos as casas, seria compramos-las. Entenderam? Então vamos lá recapitular? O a, o os e o as, eles exercem papel de quê? De objeto direto e de sujeito de acusativo. Só que esse o, a, os e as, eles vão assumir as formas no, na, nos e nas quando os verbos terminarem em ditongo nasal ou em M. E vão assumir as formas lo, lá, los e las quando o verbo terminar em R, S ou Z. Aí nós vamos tirar esse R, tirar esse S e tirar esse Z e acrescentar os benditos pronomes lo, lá, los e las. Entenderam, gente? Então, até agora, nós vimos que o a, o os e o as, eles exercem só duas funções daquelas 5 que a gente tinha visto, né? Eles exercem só objeto direto, exercem a função de sujeito. Aí você fala assim, cara, mas nós vimos que os outros exerciam objeto direto, sujeito, adjunto adnominal, objeto indireto e complemento nominal. E aí? Quem é que vai exercer essas 3 outras funções que faltam? Adivinhem qual é o pronome? O lhe, que é quem está faltando. O lhe e o lhes, eles vão exercer essas outras 3 funções que estão faltando. Eles vão exercer as funções de objeto indireto, de complemento nominal e de adjunto adnominal dos verbos e dos nomes, né? Então, se eu disser assim, ó, agora repito, o lhe exerce papel de objeto indireto, adjunto adnominal e de complemento nominal. Lá na Bahia, o povo fala assim, eu lhe amo. Pensa comigo. Quem ama, ama alguém. É um verbo transitivo direto. Logo, eu posso usar o lhe não exerce papel de objeto direto. Então, assim, gramaticalmente está incorreto. Lá na Bahia está certo, né? Eu lhe amo, mas aqui não. A gente teria que dizer o quê? Eu o amo ou eu a amo, porque é o e o a que exercem papel de objeto direto, nesse caso. Então, o lhe é um pronome de terceira pessoa que só exerce papel de objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. Então, contei-lhe um segredo. Gente, quem conta, conta algo a alguém. Opa, e repare, ó. Contei, verbo transitivo direto. Um segredo, objeto direto. Lhe, objeto indireto. Então, aqui, verbo transitivo direto e indireto. O lhe exerce papel de objeto indireto. Quem conta, conta algo a alguém. Tá bom. Só que o lhe, além de objeto indireto, ele exerce a função de adjunto adnominal. Lembra-se lá do dativo de posse, que a gente tinha visto nos outros casos? E exerce a função de complemento nominal também dessas orações. Quando a gente diz assim, ó, peguei-lhe a mão, extremamente clássico, né? Beijou-lhe a boca. Quando eu digo João beijou-lhe a boca, eu estou dizendo assim, João beijou a boca dela, né? Quando eu digo peguei-lhe a mão, estou dizendo assim, ó, João pegou a sua mão. Reparem que agora eu tenho esse caráter de posse aí. E aí, assim como nós vimos nos outros casos, aqui você vai ter o lhe como adjunto adnominal. Quando eu digo peguei-lhe a mão, eu estou dizendo peguei a sua mão. E aí esse sua aqui, ó, é um pronome que está ao lado de mão, que exerce a função de adjunto adnominal. Extremamente clássica essa construção. E em complemento nominal, você fala assim, Ricardo, quando que ele vai exercer função de complemento nominal? Notem aqui, esta gravata não lhe é compatível. Gente, vamos traduzir isso aqui? O que está escrito quando eu digo esta gravata não lhe é compatível? Estou dizendo assim, ó, esta gravata não é compatível a ele. Esta gravata não é compatível com ele. Se algo é compatível com alguma coisa ou a alguma coisa. Aí reparem, gente, o compatível não é um adjetivo? Quando um adjetivo ele pede um complemento preposicionado, qual é o nome? Qual que é o nome do complemento do nome? Complemento nominal. Complemento nominal. Então, aqui nós finalizamos a sintaxe dos pronomes. É uma matéria que vai exigir de você muita prática e entendimento. Então, reveja a aula quantas vezes for necessário. Verifique a classificação desses pronomes, a função sintática desses pronomes. Se você tiver dificuldade na função sintática, volte às aulas de análise sintática para que você, de fato, entenda o que é um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, tá? E um adjunto adnominal.
Beleza? Depois a gente vai ver onde é que esse pronome vai ficar. Se esse pronome vai ficar antes do verbo ou se esse pronome vai ficar depois do verbo. Isso você vai ver na aula de colocação pronominal. Te vejo lá. Beijo grande e até a próxima.